Meus irmãos, antes da destruição ser executada, haverá uma coisa chamada juízo. A Bíblia chama isso de juízo. Os que desceram à sepultura aguardam em estado de inconsciência até que o seu destino seja decidido. Não há retribuição imediata, ninguém vai para lugar nenhum automaticamente depois que morre. As fases do juízo, o estado do homem na morte, você vai poder conferir alguns desses temas em outros sermões pregados nessa igreja, que estão aí nesse canal, e em algumas outras mensagens nos meses subsequentes. Mas se Deus, ao não salvar todos, o que Ele vai fazer com eles? Há um evento entre a entrada no céu e a morte dos seres humanos. Um evento chamado juízo. E ele é sucedido por um outro evento chamado ressurreição. O sono da morte é interrompido por um evento importantíssimo, que os apóstolos, depois da ascensão de Jesus, tanto pregaram: a ressurreição. Mas por conta da falsa doutrina da imortalidade incondicional da alma, a doutrina da ressurreição, super enfatizada pelos apóstolos, tem sido reduzida em sua importância pelos pregadores cristãos da atualidade. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 16 a 18, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha, se durante 4.000 anos os justos tivessem a sua morte ido diretamente para o céu, como poderia Paulo ter dito que não há ressurreição? Os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ele aponta para um evento futuro como a esperança daqueles que estão dormindo, daqueles que morreram. Ele está dizendo: a esperança que a gente tem é o evento chamado ressurreição, e o evento chamado ressurreição depende da ressurreição de Cristo. Por isso a ressurreição de Cristo é tão importante. Mas estes que dizem, homens bons até, homens que eu poderia dizer que inspiraram, inspiram, continuam ainda inspirando a minha vida, pregaram com veemência que o último suspiro do justo na terra, ele é sucedido pela primeira respiração no reino dos céus. Ou a última visão do justo na terra é apenas um piscar de olhos para o instante seguinte diante da face do poderoso na glória. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia chama a morte de sono, um sono interrompido por um episódio chamado ressurreição, e ele está conectado com a volta de Jesus. Além de reduzir a importância da ressurreição, a heresia da imortalidade da alma diminui também a expectativa das pessoas à segunda vinda de Jesus. Afinal de contas, se eu morro e vou direto para o céu, não há expectativa a esse evento. Para falar a verdade, eu até almejaria a morte. Quando estava para deixar seus discípulos, Jesus não lhes disse que logo iriam ter com ele. Muito pelo contrário, ele diz: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês. Ele não disse: olha, estou indo preparar um lugar e estou aguardando vocês lá em cima. Ele não disse isso. Ele não disse: vou preparar o quarto de vocês, vou preparar uma suíte para vocês, vou preparar um apartamento na minha cidade para vocês. Pedro, fica tranquilo, você vai morar perto de mim. Filipe, Natanael, fiquem tranquilos, a poucos metros da minha suíte morarão vocês. Aguardo vocês lá, depois que morrerem, eu aguardo vocês lá. Não, eu vou preparar lugar e eu volto para buscar vocês. Paulo, em um dos seus trechos mais significativos sobre o assunto, a igreja de Tessalônica, ele disse assim: o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas o verso que precede essa maravilhosa promessa, ele diz o seguinte: deixa eu falar com vocês um pouquinho sobre aqueles que dormiram, para que vocês tenham esperança e não se desesperem. A Bíblia trata a morte como um sono. E não fique chateado se rirem de você por você acreditar nisso, viu? Porque quando Jesus entrou na casa de Jairo e disse: fica tranquila, a menina não morreu, ela está só dormindo, riram dele também.
A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestada do paganismo e incorporou à religião cristã. Martinho Lutero chegou a dizer em algum momento que a imortalidade incondicional da alma é uma monstruosa fábula. Mas pastor, você pergunta, quando a Bíblia fala de um inferno eterno, como é que eu devo entender isso? Como é que eu posso entender de uma outra forma, senão que as chamas jamais apagarão, porque a Bíblia diz que o inferno é eterno, é as chamas para todo sempre. A noção de tempo percebida na expressão eterno está ligado ao objeto a qual ela se refere. O castigo é eterno, não na sua duração, mas nos seus efeitos. Aí você pergunta, mas baseado da onde o senhor está falando isso? Se você for a Judas, no verso 7, é importantíssimo esse verso, porque aqui você tem um parâmetro para afirmar o que eu estou dizendo. Como Sodoma e Gomorra e as cidades das Campinas, vizinhas lá, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, que diz aí, o que você está lendo? Para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma está queimando até agora, eu pergunto para você. Tem alguma cidade no Antigo Oriente Médio queimando em chamas até agora? Porque esse evento data de 4.000 anos atrás, aproximadamente. Tem alguma cidade queimando nas Campinas, no Antigo Oriente Médio, nesse momento? Não tem. Mas porque a Bíblia diz que aquele fogo é um fogo eterno? Não tem que ver com a duração, mas com os efeitos. Essa é uma destruição perene. A Bíblia não reserva a eternidade de sofrimento, pasme você, mas nem mesmo a Satanás. Alguns de nós, aqui na nossa raiva humana, poderíamos dizer, tudo bem o ímpio não queimar para sempre, mas Satanás deixa ele queimando lá, miserável. Alguns poderiam pensar assim, né? Mas não é o que a Bíblia fala. Nem mesmo Satanás queimará para todo sempre. Vamos a Romanos capítulo 16, verso 20. E o Deus de paz, em breve, diz o apóstolo, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Você diz amém? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Satanás será destruído, na linguagem utilizada por Paulo, esmagado debaixo dos nossos pés. Quem sabe Paulo estivesse inclusive em mente a própria promessa que Deus fez no Éden, dizendo que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Já em Malaquias, o elemento do fogo é usado pelo profeta, trazendo luz sobre os seus efeitos. Esse é um texto muito conhecido. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias diz que não vai sobrar nada, mesmo quando ele faz distinção entre raiz e ramos. Satanás é a raiz, é o tronco do mal, e os seus demônios, com a raça humana caída, rebelde e irremediável, são os ramos. Não vai sobrar nem raiz e nem ramos. Na linguagem de Paulo, esmagado debaixo dos nossos pés. Malaquias diz que será debaixo dos nossos pés em cinzas, mas antes arderá nas chamas do fogo da destruição. No Salmo 37, verso 20, Davi joga mais luz ainda sobre o assunto. Na minha versão, os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão, olha a palavra utilizada por Davi, aniquilados, e se desfarão em fumaça. Aniquilado, meu irmão, destruído. Aniquilado é para não sobrar, é para não ficar nada. Deus não perpetuará a lembrança do mal através de um fogo que não se apaga na destruição dos perdidos, nem mesmo na figura de Satanás. Obadias, verso 16, diz que eles serão como se nunca tivessem sido
é a expressão que usa para falar dos ímpios. Deus não perpetuará a existência do mal, nem dos seus hospedeiros. O grau de sofrimento será proporcional à vida louca que viveram, mas não sobrará nada depois de algum tempo. Nada deles. Não sobrará nada deles. Satanás será esmagado, com ele os demônios serão como restolho. Em linguagem figurada, Malaquias diz, como eu já mencionei, não ficarão nem raiz nem ramo. E Davi fecha a questão dizendo que eles serão aniquilados. Não há um inferno eterno em sua duração, apenas em seus efeitos. Meus irmãos, o universo será purificado, você diz amém? Amém? Nós não negamos a existência do inferno, mas nós questionamos a sua duração, diferente do que normalmente é pregado pelos nossos irmãos evangélicos. O salário do pecado foi cobrado, e o salário do pecado será cobrado. O salário do pecado foi cobrado na cruz, e o salário do pecado será cobrado no inferno. Justos e ímpios só merecem o fogo destruidor. A diferença entre salvos e perdidos não está no merecimento pessoal. A diferença consiste em que Jesus já experimentou o inferno e com isso ele pôde poupar da ira vindoura os que nele crescem. O inferno, em essência, não é um lugar. O inferno é um evento. O inferno é a segunda morte, da qual são poupados os redimidos, porque o nosso Senhor já experimentou a segunda morte quando tomou sobre si a iniquidade de nós todos. O inferno é a completa e absoluta ausência de Deus, uma ausência angustiante, atormentadora. O juízo final não deixará dúvida alguma que os ímpios escolheram morrer. Por isso e tão somente eles serão destruídos. Eles rejeitaram o Redentor, eles abusaram de sua bondade, eles ignoraram os seus convites. Nós não negamos a existência do inferno, pelo contrário, antes do retorno de Jesus, a igreja remanescente da profecia proclamaria com grande voz, faria o anúncio do juízo, e dentro do juízo de Apocalipse capítulo 14, há um alerta sobre aqueles que rejeitarem essa oferta de salvação. Cuida para você não ser cúmplice de Babilônia, para você não se submeter à besta, e para você não sofrer os tormentos do inferno. Isso fica evidente na mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. O amor que salva, meus irmãos, é o mesmo que vai destruir. Como governador do universo, Deus aniquilará o mal, e ele nunca mais vai se levantar. Você diz amém? Nunca mais. Como possibilidade, o mal sempre existiu, desde quando Deus escolheu criar seres livres. Mas um dia este mal, como possibilidade, tornou-se realidade na figura do anjo rebelde. Esse mal amadureceu em nosso planeta a níveis alarmantes, para espanto do vasto universo de Deus. E um dia, a promessa é que ele será destruído de uma vez por todas. A única lembrança, a única marca da existência do mal estará gravada na palma das mãos do nosso Salvador. As nossas lembranças, a nossa memória, o apóstolo, em linguagem quase poética, diz: leve e momentânea tribulação, comparada ao eterno peso de glória. Nós teremos a sensação de que em algum momento as coisas foram ruins, mas a glória do céu será tão extraordinária, que isso será reduzido a quase nada. A marca mesmo, a lembrança mesmo, a única, estará na palma das mãos do nosso Salvador. O Senhor, através da voz profética de Oséias, Paulo gostou tanto desse texto que depois usou em uma de suas epístolas, é o último texto dessa manhã,
diz bem assim, é fantástico o texto. Eu os remirei do poder do inferno. Você diz amém, meus irmãos? Você diz um amém mais forte. Eu os remirei do poder do inferno, amém? E os resgatarei da morte. Onde está, ó inferno, a tua destruição? É em tom de desafio que Deus faz. Eu vou acabar com a morte. Deus matou a morte. Deus nos deu vida eterna. Ele garantiu acesso à árvore da vida que nos foi impedido desde o começo pela queda de Adão e Eva. Se Deus exercesse a sua vontade desrespeitando a nossa, Ele salvaria todo mundo. Se Ele não tivesse executado um plano nos oferecendo uma chance, Ele teria que matar todo mundo. Mas não é nenhuma coisa nem outra. Deus fez você com um mínimo de discernimento para você definir a sua eternidade. Se submeterá você à vontade de Deus, porque a imortalidade respeita uma única condição de obediência. Fé num Redentor, uma profissão de fé num Redentor e uma vida de acordo com essa fé. Através do amado Filho, nós temos a chance de viver eternamente. João diz: quem tem o Filho, tem a vida. Escolha, pois, a vida. Que Deus nos abençoe.